Olá, queridos e queridas, aqui é Cláudia Peters, mais uma vez com o Evangelho Simples. Hoje eu venho falar com você sobre a oração, a respeito de que a oração ela pode estar movendo o teu coração e também o coração de Deus, mas principalmente o nosso coração, porque Deus, ele é Deus, ele já é onipotente, ele já é onipresente, ele já é onisciente, ele já sabe todas as coisas, ele sabe o que você precisa, ele sabe quais são as suas dificuldades, quais são, né, as suas debilitações, aquilo que você não consegue alcançar, ele já conhece tudo. Então a oração, ele não só mexe com o coração de Deus, né? Ele automaticamente ele mexe no nosso coração, porque o coração de Deus já é, o que ele tem que fazer, ele vai fazer, o que precisa ser feito, ele já fez muitas vezes, ele já entregou Jesus na cruz por nós, só que nós temos o quê? Que nos colocarmos, né, diante dele com o coração quebrantado. Mas a Bíblia diz assim, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17. 17 diz assim: orai sem cessar. É só isso que a Bíblia diz aqui nesse versículo 17. Por quê? Porque Jesus, sendo Jesus, quando ele veio à Terra, como homem e pregou para os discípulos, e aí ele ficou 3 anos, né, fazendo os milagres e maravilhas, ali conhecendo pessoas, tratando o caráter, né, porque os discípulos, ele fez um trabalho intenso, né, não foi só o de cura, não só de libertação, mas também o tratamento de caráter, de comportamento, de relacionamento ali com os discípulos, ensinou eles a ter ali amor pelo próximo, né? Que muitos deles não tinham esse amor. Vivia um tempo onde a Roma tomava conta, onde era tudo muito difícil. E Jesus ali trabalhou todo esse caráter, né, dos meninos, né, dos discípulos ali, de Pedro, de João, de Mateus, de Tadeu, todos eles foram tratados ali por Jesus. Havia ali um tete-a-tete com o Senhor, havia ali dias de reuniões, dias de orações com eles, né? Então Jesus ensinou tudo para eles. Porém, o Senhor, ele tinha o momento dele. Se você vê no decorrer lá dos 4 evangelhos, que está aqui relatando a história de Jesus até a crucificação e ressurreição do Senhor, ele tem momentos de oração, ele tem momento que ele sai e fala assim, ó, vocês vão, eu vou me retirar um pouquinho. Ah, tá bom. Aí ele ia para tal lugar e os discípulos iam para um lugar e ele ia para outro. Por quê? Porque ele ia se retirar, porque ele ia buscar o Senhor, ele ia buscar o Pai, ia buscar o Deus Pai. E aí você vai assim, mas ele ia buscar Deus Pai para fazer milagre? Não, ele não ia buscar Deus Pai para pedir milagre. Ele ia para ter um relacionamento com Deus Pai, conversar com ele, ver a vontade do Deus Pai para a vida dele. Então, toda vez que ele se retirava, ele ia lá para saber da vontade de Deus para a vida dele. O Deus Pai, Pai, o que o Senhor quer que eu faça no próximo na próxima cidade que eu vou, qual cidade que o Senhor quer que eu vá, aonde o Senhor quer que eu caminhe, o que o Senhor quer que eu faça. Então ele tinha o que? Um relacionamento com Deus ali, de reverência e de submissão ao Senhor em relação qual passo que ele poderia dar, que Jesus ia dar ali. Ele não fazia nada da cabeça dele, ele era um homem, né? Um homem no mesmo tempo Deus também, né? Jesus, só que ele estava limitado ali porque ele estava tendo uma experiência do que é ser, né, um ser humano. E a oração na vida dele foi algo assim muito muito fundamental para que ele viesse estar cumprindo com todos os passos. Porque ele tinha todas as características de um homem, né? Ele sentia tudo que um homem sentia, ele sentia fome, ele sentia medo, ele sentia, gente, ele sentia ansiedade às vezes, ele sentia ali um coração
temeroso. Então ele sentia tudo que nós sentíamos. Ele veio aqui para mostrar ao mundo que as pessoas têm capacidade de ser mudadas. Só que ele tinha que vir como um homem, porque se ele viesse como Deus, as pessoas falavam, esse é Deus, entendeu? E ele não, ele quis mostrar que o amor do Senhor, Deus Pai, apesar dele ser tão assim grandioso, tão supremo, era diferenciado, mas para isso havia necessidade de Jesus, nosso Deus, ele vir para cá e ser o homem. Então Deus, ele orava o tempo todo. O Senhor ensinou os discípulos a orar e fala para nós orarmos o tempo todo. A Bíblia relata aqui no capítulo 1 Tessalonicenses, como eu li para vocês nos primeiros minutos, que fala orar sem cessar. Nós temos que orar sem cessar, porque o nosso corpo ele é frágil. A nossa mente, ela é enganosa, o nosso coração, então, nem se fala, é mais enganoso ainda. E Jesus, ele fala assim, que era para nós o quê? Orarmos sem cessar. Então, uma oração, assim, que venha quebrantar o coração de Deus, não só a oração de pedir, mas a oração de direcionamento. O Senhor quer que você venha ser direcionado por ele. E para isso não tem como ser direcionado se você não se quebrantar na presença de Deus. Se você não orar e buscar o Senhor em oração, colocar louvor na sua casa, adorar ele na sua casa, não somente nos templos, né? Mas orar ao Senhor em todo o tempo, buscar o Senhor ao todo tempo na sua casa. Isso é orar sem cessar. É buscar de 5 em 5 minutos. Eu não tenho esse hábito. Começa com 5, 3 minutos. Começa orando pela sua casa, pelas pessoas que estão ali na sua casa. Mas eu não sei o que falar. Começa abençoando, Senhor, abençoe e tal, Senhor fulano. A pessoa está doente, Senhor, vai com a tua cura, vai com a tua libertação. A pessoa está com problema, vamos ver, com outro tipo de coisa. Você vai orar em cima daquilo que as pessoas precisam. É assim que começa a orar. E para você também você vai orar, mas antes de você começar a orar em petições, porque a gente pede bastante, né? A gente venha orar em agradecimento. Agradeça pelo dia, agradeça pelo que o Senhor fez na sua vida, agradeça pela comida, pelo alimento, pelo trabalho, mesmo que o seu trabalho não seja tão bom, mas agradeça. A oração, ela move o coração de Deus. E ela te dá direção, e ela te dá libertação, e ela te dá ali cuidados de Deus, porque muitas vezes eu falava, o teu coração fala assim, não faça isso, vai dar problema, aí vai vir aquela voz dentro de você, você vai, quem é? É o Espírito Santo, porque você já está buscando nele isso, a direção dele todos os dias. Então a oração, ela faz com que nós vivemos o quê? Com menos problemas? Não é que nós não vamos ter problemas, mas nós vamos saber lidar com os nossos problemas quando nós oramos. Quando nós oramos, nós temos ali o quê? Uma direção de Deus. Quando não tem solução, às vezes uma enfermidade que você sabe que não tem cura para os médicos, né? E você coloca na presença de Deus. Eu já vi muitas pessoas ser curadas, muitas pessoas ser libertas, né? Porque aquela enfermidade, o médico já tinha desenganado, mas o Senhor não, e o Senhor entrou com milagre, e ali a família ficou assim, abismada, os médicos ficaram abismados, os enfermeiros, então assim, foi algo assim tremendo, e Jesus operou. Então nós temos que colocar o nosso coração, irmãos, em oração. Oração, é relacionamento. Oração é estar diante de Deus com o coração quebrantado, sabendo que Ele é Deus em todo tempo, de toda forma, de toda maneira, e que Ele não deixa de ser Deus. Aquele louvor fala, Ele é Deus, se Ele fizer, Ele é Deus, se Ele não fizer, Ele é Deus. E isso é oração, tá, irmãos? Porque a oração, ela não tem que mandar em Deus. Deus faz isso, Deus faz aquilo, Deus move ali, Deus faz aqui, Deus quebra as cadeias. Essa oração, ela é sim uma oração de guerra, mas se Ele não fizer, Ele não deixa de ser Deus, porque é Ele que manda. A gente só pede, né? Pedir não faz mal para ninguém, isso tem que pedir. Mas lembre-se, Ele está no centro de tudo, Ele sabe todas as coisas. E a oração vai te dar o quê? Discernimento do que é melhor para você. E mais você orar, mais você vai ter vontade de orar, você pode ter certeza. Começa com 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos. Como eu falei hoje no Shorts,
Faz 5 dias a oração. 5 dias você ora para uma pessoa durante 1 minuto, não precisa ser muito não, 2 minutos, 3 minutos. Quando você vê, você vai estar orando todos os dias. Aí vai aumentando para 5 minutos, para 10 minutos, para meia hora. Quando você vê, meu filho, você está orando 1 hora assim, brincando. Às vezes eu oro 1 hora, quando eu vejo já foi 1 hora. E se eu deixar, vai mais 1 hora. Por quê? Porque o meu corpo pede a oração. Já estou assim, habitada, né? Já estou com o corpo já acostumado a orar, com a mente acostumada a orar, com a vida de oração. A vida de oração ela é muito importante para o crente, a vida de oração é muito importante para o ser humano, porque quando nós oramos e nos conectamos com o Senhor, não tem coisa melhor, você não quer nem sair dessa conexão, tá bom? Para o vídeo não ficar muito longo, a única coisa que eu tenho para dizer para você agora, ore, busca do Senhor. Na tristeza, na alegria, na pobreza, na riqueza, ore. É igual um casamento, gente. É em todo o tempo. O casamento você fez um juramento, é na alegria, na tristeza, né? E a mesma coisa a oração com Deus. A aliança com Deus é isso, é oração, é relacionamento, tá bom? Deus abençoe, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.